O vento gélido do Alentejo cortava o rosto de Mariana com a precisão de uma lâmina afiada enquanto ela vagueava pela rua principal de uma aldeia adormecida. Sofia, o seu pequeno mundo de 10 meses, dormia profundamente no sling de pano amarrado ao seu peito, um casulo de calor precário protegido do frio cortante pela única manta que possuíam. Era a véspera de Natal, e as luzes festivas das casas piscavam em cada janela, promessas de calor e união que pareciam pertencer a um universo paralelo. Famílias reunidas, o som abafado de risadas, a imagem mental de lareiras acesas. Mariana, com os seus 27 anos, sentia-se a milhas de distância de tudo isso, uma espectadora invisível de uma felicidade que já não era sua. Vivia nas ruas há 3 longos e penosos meses. Apertou Sofia instintivamente contra si, um gesto de proteção que era também uma forma de se ancorar, e continuou a sua caminhada sem destino. Os seus pés doíam terrivelmente dentro dos ténis rotos e úmidos, cada passo um lembrete da sua situação. A fome era uma dor constante e oca no seu estômago, mas o alívio de ter conseguido um pouco de leite para a sua filha mais cedo sobrepunha-se a tudo. A sobrevivência de Sofia era o seu único farol naquela escuridão. Foi então que os seus passos a levaram a parar em frente a uma quinta luxuosa. Os portões de ferro forjado eram altos e imponentes, e o jardim, meticulosamente cuidado, parecia saído de uma revista de decoração. Árvores centenárias estavam adornadas com fios de luzes douradas, arbustos esculpidos com precisão, e uma fonte de pedra murmurava no centro, a água a brilhar sob a iluminação cênica. Ela ficou ali, imóvel, apenas a observar, não com inveja, mas com um cansaço profundo que lhe pesava na alma. Foi nesse momento que a viu. Uma menina loira, sozinha no vasto jardim da frente, perto de um pinheiro imponente que aguardava a sua glória natalícia. Teria uns 6 anos, com cabelos dourados que lhe caíam sobre os ombros e olhos claros que refletiam as luzes com um brilho intenso. Usava um vestido de veludo vermelho, uma mancha de cor viva contra a noite, mas o seu rosto estava contraído numa máscara de tensão e frustração. A criança segurava uma caixa de enfeites que parecia pesada demais para os seus braços pequenos. Tentou pousá-la no chão com cuidado, mas a caixa tombou, e uma cascata de ornamentos rolou pela relva úmida. Bolas prateadas e douradas, estrelas cintilantes, laços de veludo vermelho. A menina ficou paralisada, a olhar para a desordem que criara. As suas mãos começaram a tremer de forma visível. Agachou-se, pegou numa bola prateada e, com uma determinação frágil, foi até à árvore. Tentou pendurá-la num ramo, mas o pequeno gancho de metal não encaixava. Tentou de novo, e de novo a bola caiu, rolando silenciosamente na relva. A menina respirou fundo, um som audível de esforço, e tentou mais uma vez. As suas mãos tremiam mais agora, tornando o seu esforço ainda mais difícil. O enfeite escorregou-lhe dos dedos e rolou para longe. Mariana viu a frustração a crescer no rosto da criança, uma nuvem a ensombrar as suas feições delicadas. A menina pegou noutro enfeite, desta vez uma estrela dourada. Esticou o braço, tentando alcançar um ramo mais alto. Pôs-se em bicos de pés, o seu pequeno corpo a esticar-se ao máximo, mas era demasiado baixa. Quase conseguiu. A estrela caiu. A menina soltou um som baixo, um gemido de pura frustração. Tapou os ouvidos com as mãos e começou a balançar o corpo para a frente e para trás, num ritmo rápido e agitado. Os seus olhos fecharam-se com força. Mariana conhecia aquele sinal. Aquele balançar, as mãos nos ouvidos. Era um pedido de ajuda silencioso, uma sobrecarga sensorial. Olhou em redor. Ninguém. A quinta estava em silêncio, uma fortaleza de luz e calor indiferente ao pequeno drama que se desenrolava no seu jardim. Apenas a menina e a árvore enorme, uma tarefa impossível para ser executada sozinha. Mariana não pensou 2 vezes. Empurrou o portão, que estava entreaberto, e entrou no jardim, o som suave do metal a ranger quase inaudível. A menina estava de costas para ela, a respirar rapidamente, ainda a balançar. Não tinha notado a aproximação de Mariana. Isabela, olá, disse Mariana, a sua voz um sussurro calmo e suave, para não a assustar. A menina virou-se de repente, os olhos arregalados de susto. Deu um passo para trás, tropeçando. Mariana parou imediatamente e ofereceu-lhe um sorriso gentil. Está tudo bem. Eu só vim ver se precisas de ajuda. A menina olhou para Mariana, depois para Sofia, que começava a despertar no sling. A bebé, com os seus cabelos loiros muito claros e olhos azuis curiosos, piscou os olhos para a nova luz. Mariana apontou para a árvore. Eu ajudo-te, querida. A menina hesitou. O seu olhar viajou dos enfeites espalhados pelo chão, para a árvore ainda nua, e de volta para o rosto amável de Mariana. Muito obrigada, sussurrou ela, a voz tão baixa que Mariana mal a ouviu. Mariana agachou-se e começou a recolher os enfeites,
colocando-os cuidadosamente de volta na caixa. A menina ficou parada por um instante, apenas a observar. Depois, lentamente, agachou-se também e começou a ajudar, os seus movimentos a espelhar os de Mariana. Qual queres colocar primeiro? Perguntou Mariana, mostrando-lhe uma bola dourada. A menina apontou para uma estrela prateada. Boa escolha. Vamos a isso. Mariana pegou na estrela e levantou-se. A menina ficou ao seu lado, a observar atentamente. Mariana pendurou o enfeite num ramo à altura certa e deu um passo atrás. Olha, que linda que ficou. A menina inclinou a cabeça, a estudar o efeito. Um pequeno sorriso despontou no canto da sua boca. Mariana pegou noutra bola, desta vez vermelha, e passou à menina. Queres tentar colocar esta? A menina pegou no enfeite com um cuidado extremo. Olhou para a árvore, escolheu um ramo baixo e pendurou. Funcionou. O enfeite ficou a balançar suavemente. Os olhos da menina brilharam. Perfeito, disse Mariana. Tu tens muito jeito para isto. Elas continuaram, numa coreografia silenciosa e colaborativa. Mariana pegava nos enfeites maiores e ajudava a menina a escolher onde os colocar. Aos poucos, a menina foi ficando mais confiante. Começou a pegar nos enfeites sozinha, a escolher as cores, a decidir os lugares. Quando precisava de alcançar os ramos mais altos, apontava e Mariana colocava-os, mas o resto ela fazia sozinha. Esta bola dourada, aqui? Perguntou a menina, a sua voz agora mais firme, mostrando um enfeite grande e brilhante. Perfeito, vai combinar com aquela prateada ao lado. A menina pendurou com cuidado e deu um passo atrás para admirar a sua obra. Ela sorriu. Sofia começou a remexer-se no sling, e Mariana desatou-o para ajeitar melhor. A bebé tinha acordado completamente e observava tudo com os seus grandes olhos curiosos. A menina parou de decorar e aproximou-se. Olhou para Sofia, fascinada. Ela é pequena, disse a menina. É, tem 10 meses. Esta é a Sofia. A menina estendeu a mão, hesitante, e tocou no pezinho rechonchudo da bebé. Sofia deu um pontapé com as perninhas e soltou um gritinho de alegria. A menina riu. Foi um som baixo, quase tímido, mas estava lá. Ela tocou no pé de Sofia de novo, e a bebé riu também, agitando os bracinhos. Ela gosta de ti, disse Mariana, a sorrir. A menina ficou ali mais um momento, a brincar com os dedinhos de Sofia. Depois, voltou para a árvore, visivelmente mais animada. Trabalharam juntas nos minutos seguintes. A árvore foi ganhando forma e cor. Bolas douradas e prateadas nos ramos do meio, estrelas pequenas espalhadas por todo o lado, laços vermelhos nas pontas. As luzes já estavam na árvore e, quando a menina ligou o interruptor, tudo brilhou, criando um espetáculo mágico. A menina deu um passo atrás, as mãos juntas em frente ao peito. Olhou para a árvore, para as luzes a piscar, para os enfeites a balançar suavemente na brisa da noite. Está linda, sussurrou ela. Mariana colocou-se ao seu lado. Está perfeita. Fizeste um trabalho incrível. A menina olhou para Mariana, e o seu sorriso cresceu, rasgando-lhe o rosto. Era um sorriso enorme, cheio de alegria pura. Nós fizemos juntas, disse a menina. Mariana sentiu o peito apertar de emoção. Assentiu. Fizemos, sim. Ficaram ali mais um tempo, apenas a contemplar a árvore iluminada. A menina não parava de sorrir. Deu a volta à árvore, a observar cada enfeite, cada detalhe. Este aqui ficou bonito, disse ela, apontando para uma bola dourada. E este também. Mariana riu baixinho. Todos ficaram bonitos. A menina voltou para perto de Mariana e olhou para Sofia, que estava quase a adormecer de novo, aconchegada no seu colo. Vais-te embora agora? Perguntou a menina, e a sua voz ficou mais baixa, subitamente vulnerável. Mariana sentiu o coração apertar. Precisava de ir. O frio estava a aumentar e ainda tinha de encontrar um lugar para passar a noite com Sofia. Eu preciso de ir, querida. A menina baixou a cabeça. Os seus dedos brincavam com a bainha do vestido vermelho. Tu voltas amanhã? Perguntou ela, quase num sussurro. Mariana olhou para aquela menina loira de olhos claros, para a árvore que tinham decorado juntas, para o sorriso que tinha estado no seu rosto. Agachou-se à sua frente. Volto, sim. O rosto da menina iluminou-se. Ela não disse nada, mas os seus olhos brilharam de uma forma que derreteu o coração de Mariana. Prometes? Sussurrou a menina. Prometo. A menina sorriu de novo.
Deu um passo em frente e, de repente, abraçou Mariana. Foi rápido, mas estava ali. Um abraço apertado, quase desesperado. Mariana retribuiu com cuidado, protegendo Sofia entre as duas. Quando a menina se afastou, acenou timidamente. Mariana acenou de volta e começou a caminhar em direção ao portão. Sofia estava quietinha agora, quase a dormir de novo. Mariana olhou para trás uma última vez. A menina estava parada ao lado da árvore iluminada, a acenar. As luzes brilhavam à sua volta, e o sorriso ainda estava lá. Mariana saiu pelo portão e voltou para a rua fria, mas desta vez, ela estava a sorrir também. Pela primeira vez em meses, Mariana sentia-se bem, útil. Importante. Tinha ajudado alguém, e aquela menina tinha sorrido por causa dela. Mariana seguiu pela rua com Sofia nos braços e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Ela voltaria amanhã. Tinha prometido. Paulo estacionou o carro na garagem e desligou o motor. Eram quase 7 da noite e ele estava exausto. Reuniões o dia todo, chamadas sem parar, problemas para resolver. Tudo o que ele queria era entrar, ver a Isabela e talvez conseguir que ela jantasse alguma coisa. Suspirou e saiu do carro. A ama tinha saído mais cedo hoje. Tinha avisado que tinha um compromisso de família, e Paulo tinha-a dispensado. A Isabela ficaria bem sozinha por algumas horas. Ela ficava sempre no quarto, a desenhar ou a brincar com os seus brinquedos. Paulo entrou pela porta lateral e tirou o casaco. A casa estava em silêncio. Normal. Isabela não fazia barulho. Ela era quieta, sempre tinha sido. Ele atirou as chaves para cima da mesa e caminhou em direção à escada. Pai. Paulo parou. Virou-se, confuso. Isabela estava parada à porta da sala com um sorriso enorme no rosto. Estava a usar o vestido vermelho que ele lhe tinha comprado para o Natal, e os seus olhos brilhavam de uma forma que ele não via há muito tempo. Isabela, disse ele, ainda a processar. Isabela nunca corria até ele quando ele chegava. Esperava sempre no quarto, quieta, até ele subir para a ver. E nunca o chamava assim, tão animada. Vem ver, disse Isabela, acenando com a mão. Paulo ficou parado por um segundo, a tentar entender o que se estava a passar. Depois, caminhou até à sala, seguindo a filha. Isabela praticamente saltitou até à janela que dava para o jardim da frente. Apontou para fora. Olha, pai, a árvore. Paulo olhou pela janela. A árvore de Natal que estava no jardim estava completamente decorada. Luzes a piscar, enfeites dourados e prateados, laços vermelhos e uma estrela brilhante no topo. Estava perfeita. Ele piscou, confuso. Tu decoraste a árvore. Isabela assentiu, animada. A Mariana ajudou-me. Paulo franziu a testa. Mariana. Quem é a Mariana? Isabela sorriu ainda mais. Uma moça. Ela tem um bebê pequenino, a Sofia. O pezinho dela é tão fofinho, pai. Paulo agachou-se à frente da filha. Estava a tentar entender. Isabela, uma moça veio aqui hoje. Sim, ela ajudou-me com a árvore. Eu não conseguia colocar os enfeites, mas ela ajudou-me. E a árvore ficou linda. Paulo sentiu um frio na espinha. Uma estranha tinha entrado na propriedade, tinha falado com a Isabela. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Isabela continuou. Ela foi muito simpática comigo, pai. E a Sofia é tão pequena, tem olhinhos azuis, e eu toquei no pezinho dela e ela riu. Paulo observou a filha. Isabela estava a falar rápido, animada, as mãos a gesticular. Não parava de sorrir. Isto era estranho. Isabela quase nunca falava tanto assim. Era quieta, respondia com poucas palavras, evitava o contacto visual. Mas agora, ela estava a olhar diretamente para ele, a contar tudo com entusiasmo. Isabela, essa moça. Ela disse o nome dela. Mariana, e o bebê é a Sofia. Ela mora por aqui. Isabela encolheu os ombros. Não sei. Mas ela disse que volta amanhã. Paulo sentiu o peito apertar. Uma mulher desconhecida tinha aparecido do nada, interagido com a sua filha e agora ia voltar. Ele devia estar preocupado, devia estar furioso. Mas quando olhou para Isabela, viu algo que não via há meses. Alegria. Isabela estava genuinamente feliz. Os seus olhos brilhavam, o sorriso era real, e ela não tinha parado de falar desde que ele chegou. Ela foi-se embora há quanto tempo? Perguntou Paulo.
Há um bocadinho. Ela disse que volta amanhã, ela prometeu, pai. Paulo levantou-se e olhou pela janela de novo. A árvore estava realmente linda. Cada enfeite no lugar certo, as luzes a brilhar perfeitamente. Quem quer que fosse essa Mariana, ela tinha conseguido algo que Paulo tentava há anos. Tinha feito a Isabela sorrir. Vem ver de perto, pai, disse Isabela, puxando-lhe a mão. Paulo deixou que a filha o guiasse até à porta da frente. Saíram para o jardim, e o frio da noite bateu-lhe no rosto. Isabela correu até à árvore, e Paulo seguiu-a. Olha, disse Isabela, apontando para uma bola dourada. Eu é que coloquei esta. E esta estrela aqui, também. Ela foi mostrando cada enfeite, explicando onde tinha colocado, quais a Mariana a tinha ajudado a pendurar. Não parava de falar. Paulo ficou ali a ouvir. Não a interrompeu, não fez perguntas. Apenas observou a sua filha, tão viva, tão presente. Ela é simpática, pai, disse Isabela, olhando para ele. A Mariana é muito simpática. Paulo assentiu devagar. Parece que sim. Isabela ficou em silêncio por um momento, a olhar para a árvore. Depois disse, baixinho, ela volta amanhã. Ela prometeu. Paulo sentiu algo a revolver-se dentro dele. Isabela estava a contar com isso. Queria que esta Mariana voltasse. E se ela não voltasse? E se tivesse sido apenas uma coisa de momento? Ele não queria ver a filha desapontada. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar o que estava a ver. Isabela estava diferente, mais aberta, mais feliz. Está bem, disse Paulo, colocando a mão no ombro da filha. Se ela prometeu, então ela volta. Isabela sorriu e abraçou-lhe a perna. Foi rápido, mas estava ali. Um abraço espontâneo. Paulo congelou. Isabela não fazia isso. Ela não gostava de toque físico, evitava abraços, ficava tensa quando alguém se aproximava demais. Mas agora, ela estava a abraçá-lo, sem ser forçada, sem hesitar. Ele colocou a mão na cabeça dela, suavemente. Vamos entrar. Está frio aqui fora. Isabela soltou e assentiu. Voltaram para dentro, e Isabela foi direta para a sala. Sentou-se no sofá, ainda a sorrir, e começou a balançar as perninhas. Paulo ficou parado à porta, apenas a observar. Quem era esta Mariana? Ele não sabia nada sobre ela, não sabia de onde tinha vindo, porque tinha ajudado a Isabela, ou porque tinha prometido voltar. Mas ela tinha feito algo que mais ninguém tinha conseguido. Tinha-se conectado com a Isabela. Paulo olhou para a árvore pela janela. Ela brilhava no jardim escuro, perfeita e cheia de vida. Ele pensou na sua filha, tão animada, tão diferente do normal. E, pela primeira vez em muito tempo, Paulo sentiu algo parecido com esperança. Talvez esta Mariana, quem quer que ela fosse, pudesse ser exatamente o que a Isabela precisava. Ele não sabia, mas ia descobrir amanhã. Quando ela voltasse. Se ela voltasse. Mariana caminhou por 3 quarteirões até chegar à praça principal da aldeia. Sofia estava a dormir de novo, encostada ao seu peito. A noite tinha caído completamente, e o frio estava pior. Ela parou perto de um supermercado local. Algumas pessoas entravam e saíam com sacos cheios. Mariana respirou fundo e posicionou-se perto da porta. Com licença, disse ela a um homem de fato. Tem uns trocos. Preciso de comprar leite para a minha bebê. O homem nem olhou para ela, passou reto. Mariana tentou de novo. Por favor, senhora, só uns trocos. A mulher apertou a mala contra o corpo e acelerou o passo. Mariana fechou os olhos por um segundo. Odiava fazer isto. Odiava pedir, mas não tinha escolha. Sofia precisava de leite. Moça. Mariana abriu os olhos. Uma senhora idosa estava parada à sua frente, segurando um saco de compras. Toma, disse a senhora, estendendo-lhe algumas moedas. Compra o leite para a pequena. Mariana sentiu os olhos arder. Muito obrigada. A sério, muito obrigada. A senhora sorriu e seguiu o seu caminho. Mariana contou as moedas. Não era muito, mas dava para comprar uma caixinha de leite, talvez 2 se tivesse sorte. Entrou no supermercado local e foi direta para a secção de laticínios. Pegou em 2 caixinhas pequenas e foi até à caixa. A moça que a atendeu olhou para Mariana com desconfiança, mas passou os produtos e recebeu o dinheiro sem dizer nada. Mariana saiu da loja com as caixinhas na sua mochila velha.
Pelo menos, Sofia não ia passar fome esta noite. Caminhou até um banco na praça e sentou-se. Sofia começou a choramingar, e Mariana sabia o que era. Fome. Ela tirou o biberão da mochila e abriu uma das caixinhas de leite. Despejou o líquido branco no biberão e fechou-o. O leite estava gelado. Sofia não ia conseguir tomar assim. Mariana segurou o biberão entre as mãos e começou a esfregá-lo, a tentar aquecê-lo. As suas mãos tremiam de frio, e ela apertou-as mais em volta do biberão, soprando levemente. Levou alguns minutos, mas o leite ficou menos gelado. Mariana abanou o biberão e testou-o no pulso. Estava morno. Não era o ideal, mas ia servir. Desatou o sling e ajeitou Sofia no colo. A bebê abriu os seus olhinhos azuis, ainda a choramingar. Mariana colocou o biberão na sua boca, e Sofia começou a sugar com vontade. Calma, filha, devagar. Mariana observou Sofia a tomar o leite. Os cabelos loiros da bebê estavam desgrenhados, as bochechas vermelhas do frio, mas ela estava a comer. Isso era o que importava. Quando Sofia terminou, Mariana guardou o biberão de volta na mochila. Olhou em redor da praça. Estava vazia. Apenas alguns sem-abrigo espalhados pelos bancos. O estômago de Mariana roncou. Não comia desde a manhã, e mesmo assim tinha sido só um pedaço de pão rijo que alguém tinha deitado fora. Precisava de comer alguma coisa, não podia ficar sem energia ou não conseguiria cuidar de Sofia. Mariana colocou a bebê de volta no sling e levantou-se. Sabia de uma pastelaria a algumas ruas dali. Às vezes, eles deitavam fora os pães e bolos no lixo no final do dia. Caminhou até lá, com Sofia a dormir pesadamente contra o seu peito. Quando chegou, a pastelaria já estava fechada. Mariana foi até aos fundos, onde ficavam os contentores. Havia um saco de lixo ao lado do contentor. Mariana abriu-o com cuidado e olhou para dentro. Pães rijos, alguns restos de bolo, uma bandeja de salgados antigos. Ela pegou em 2 pães e um pedaço de bolo. Não estava mofado. Dava para comer. Mariana guardou a comida na mochila e afastou-se antes que alguém a visse. Odiava isto. Odiava procurar comida no lixo, mas era o que tinha. O frio estava insuportável. Agora, Mariana precisava de encontrar um lugar para dormir, um lugar coberto, protegido do vento. Caminhou por mais 2 ruas até chegar a um café fechado com uma marquise. A marquise era grande, e o espaço por baixo estava vazio. Mariana sentou-se no chão e encostou-se à parede. Sofia estava quente contra o seu peito, a dormir profundamente. Mariana tirou a manta da mochila e cobriu a bebê com cuidado, ajeitando-a para que o frio não passasse. Pegou num dos pães e mordeu. Estava duro, seco, difícil de mastigar, mas matava a fome. Mariana comeu devagar, a olhar para a rua vazia. Alguns carros passavam, pessoas a voltar para casa, para as suas famílias, para o calor. Terminou o pão e guardou o resto da comida. Precisava de economizar para amanhã. Mariana ajeitou-se melhor, encostando a cabeça na parede. Sofia estava segura nos seus braços, protegida do frio pela manta e pelo seu corpo. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. O chão era duro, o frio infiltrava-se pelos tecidos, e o vento soprava por baixo da marquise. Mariana abraçou Sofia com mais força e beijou a cabecinha loira da bebê. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou ela. Eu prometo. Entretanto, a quilómetros dali, Isabela estava deitada na sua cama king size. O edredão era grosso e quente, as almofadas macias, o aquecedor mantinha o quarto numa temperatura perfeita. Estava de pijama de flanela, macio e confortável. O quarto estava escuro, mas a luz do corredor entrava pela porta entreaberta. Isabela segurava um ursinho de peluche e olhava para o teto. Estava a pensar na Mariana, no seu sorriso, na Sofia, tão pequena e fofa. Queria que o amanhã chegasse logo. Queria que a Mariana voltasse. Paulo entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. Ainda acordada, filha? Isabela virou a cabeça para ele e assentiu. Não consigo dormir. Por quê? Estou a pensar na Mariana e na Sofia. Paulo passou a mão pelos cabelos loiros da filha. Elas vão voltar amanhã. Achas? Acho que sim. Isabela sorriu. Abraçou o ursinho com mais força e fechou os olhos. Paulo ficou ali mais alguns minutos, até ter a certeza de que ela tinha adormecido. Depois, levantou-se, apagou a luz do corredor e foi para o seu próprio quarto. Isabela dormiu em paz, quentinha e segura. Mariana não dormiu. Ficou acordada a noite toda,
a proteger Sofia do frio, ajeitando a manta sempre que o vento soprava, beijando a testa da bebê para ter a certeza de que ela estava bem. O seu corpo doía. O estômago roncava, os pés estavam dormentes de tanto frio. Mas Sofia estava segura, estava quente, estava a dormir. E Mariana ia aguentar. Aguentava sempre. Quando o sol começou a nascer, Mariana finalmente fechou os olhos por alguns minutos, mas logo acordou de novo porque Sofia tinha começado a chorar. Pegou no biberão, preparou o leite e alimentou a bebê. Depois, limpou Sofia com lenços umedecidos velhos que tinha guardado, trocou-lhe a fralda e ajeitou-lhe as roupinhas. Mariana olhou para o céu. O dia estava a começar. Tinha prometido voltar, e ia cumprir a promessa. Mariana chegou em frente à quinta luxuosa por volta das 10 da manhã. Sofia estava acordada no sling, a olhar para tudo com curiosidade. Mariana tinha lavado o rosto numa fonte pública e tentado arrumar os cabelos, mas sabia que estava com cara de cansada. Não tinha dormido direito, o corpo doía, mas tinha feito uma promessa. Mariana parou em frente ao portão e respirou fundo. Será que a menina estava à espera? Será que ela queria mesmo que Mariana voltasse? Antes que pudesse pensar mais, ouviu um grito. Mariana. Mariana olhou para cima e viu Isabela a correr pelo jardim. A menina tinha um sorriso enorme no rosto, os cabelos loiros a voar para trás. Estava a usar um vestido azul hoje, e os seus olhos claros brilhavam. Isabela chegou ao portão e empurrou, abrindo-o. Correu até Mariana e abraçou-a pela cintura, apertando com força. Mariana ficou sem reação por um segundo, depois colocou a mão na cabeça da menina, retribuindo o abraço. Olá, querida. Tu voltaste. Tu prometeste e voltaste. Mariana sorriu. Claro que voltei. Isabela soltou Mariana e olhou para Sofia, que a olhava com os seus olhos azuis curiosos. Olá, Sofia, disse Isabela, acenando para a bebê. Sofia deu um sorrisinho banguela, e Isabela riu. Pai, gritou Isabela, virando-se para a casa. Ela voltou. A Mariana voltou. Mariana levantou os olhos e viu um homem a sair pela porta da frente. Era alto, de ombros largos, e usava uma camisa social com as mangas dobradas. Os seus cabelos eram escuros, e ele tinha uma expressão séria no rosto. Mariana engoliu em seco. Este devia ser o pai da menina. Paulo caminhou até elas, observando Mariana com atenção. Ele não parecia zangado, mas também não parecia exatamente feliz. Então, você é a Mariana, disse ele, parando a alguns passos de distância. Mariana assentiu. Sou, sim, senhor. Paulo, disse ele, estendendo a mão. Mariana apertou-lhe a mão, rapidamente. A mão de Paulo era quente e firme. A dela estava gelada e trêmula. Paulo olhou para a filha, que estava agarrada a Mariana, a sorrir. Ele viu a forma como Isabela segurava a mão de Mariana, a forma como ela olhava para Sofia. Algo mudou na sua expressão. Ficou mais suave. A Isabela não parou de falar de si desde ontem, disse Paulo. Mariana sorriu, sem graça. Ela ajudou-me muito com a árvore, disse Isabela. E a Sofia é tão fofinha, pai. Paulo olhou para a bebê no sling. Sofia tinha cabelos loiros clarinhos, bochechas rosadas e olhos azuis enormes. Olhou para Paulo e deu um sorrisinho. Ela é linda, disse Paulo. Depois, olhou de volta para Mariana. Quer entrar? Tomar um café? Mariana hesitou. Não queria incomodar. Mas Isabela já lhe estava a puxar a mão. Vem, Mariana, vem. Mariana deixou que a menina a guiasse até à casa. Paulo seguiu-as, observando tudo em silêncio. Entraram pela porta da frente, e Mariana ficou impressionada. A casa era enorme, pé direito alto, móveis caros, tudo limpo e organizado. Cheirava a café fresco. Sente-se, disse Paulo, apontando para o sofá grande da sala. Mariana sentou-se na beirada, ainda a segurar Sofia. Isabela sentou-se ao seu lado, colada, como se tivesse medo que Mariana desaparecesse. Paulo foi até à cozinha e voltou com uma chávena de café e um prato com biscoitos. Colocou-os na mesinha de centro. Fique à vontade. Mariana olhou para o café, e o seu estômago roncou. Não bebia café a sério há meses. Pegou na chávena com cuidado, bebendo devagar. Estava quente, gostoso. Quase suspirou de alívio. Paulo sentou-se na poltrona em frente a ela e cruzou os braços, a observá-la. A Isabela contou-me que a ajudou com a árvore.
Mariana assentiu. Ela estava a tentar fazer sozinha. Eu só dei uma ajuda. Você mora por aqui? Perguntou Paulo, casualmente. Mariana congelou. Baixou os olhos para a chávena de café. Isabela estava a olhar para ela, à espera da resposta. Eu. Mariana hesitou. Não queria mentir, mas também tinha vergonha de dizer a verdade. Paulo percebeu. Inclinou-se para a frente. Mariana, onde é que você mora? Mariana apertou a chávena entre as mãos. Sentiu os olhos arder, mas segurou as lágrimas. Estamos a morar na rua, disse ela, baixinho. O silêncio caiu na sala. Paulo ficou parado, a processar. Olhou para Mariana, depois para Sofia, e de volta para Mariana. Na rua, repetiu ele, como se não tivesse entendido. Mariana assentiu, sem conseguir olhar para ele. Há quanto tempo? 3 meses. Paulo passou a mão pelo rosto. Parecia chocado, e também triste. Você tem família? Alguém que a possa ajudar? Mariana abanou a cabeça. Não tenho ninguém. Só a Sofia. Isabela, que estava em silêncio até agora, segurou a mão de Mariana com força. Mariana olhou para ela e viu lágrimas nos olhos da menina. Não podes ir embora, disse Isabela, com a voz a tremer. Não podes. Mariana sentiu o peito apertar. Passou a mão nos cabelos loiros da menina. Está tudo bem, querida. Não está, disse Isabela, mais alto agora. Tu não podes morar na rua. Não podes. Paulo levantou-se e começou a andar pela sala. Estava a pensar, a processar. Mariana podia ver a sua mente a trabalhar. Ele parou e olhou para Mariana. Você tem experiência com crianças? Mariana piscou, confusa com a mudança de assunto. Tenho. Eu trabalhava numa creche antes. Antes de tudo. E com crianças autistas. Mariana hesitou. Não profissionalmente. Mas estudei sobre o assunto na faculdade, em pedagogia. Paulo assentiu, como se estivesse a tomar uma decisão. A Isabela quase nunca interage com ninguém, disse ele, olhando para a filha. Mas consigo. Ela sorri. Ela fala. Ela abraça. Isabela continuava a segurar a mão de Mariana, apertando com força, como se tivesse medo de a perder. Paulo respirou fundo. Quero contratá-la como ama da Isabela. Mariana arregalou os olhos. O quê? Você cuidaria dela durante o dia. Eu trabalho muito, e a ama que tenho agora não se conecta com ela. Não da forma como você se conectou. Mariana não sabia o que dizer. Olhou para Isabela, que tinha os olhos a brilhar de esperança. Mas eu não tenho onde morar, disse Mariana, a voz a falhar. Paulo deu um passo em frente. Vocês as duas podem morar aqui. Mariana sentiu as lágrimas a transbordar. Enxugou-as rapidamente, mas não adiantou. Elas continuaram a cair. Senhor, eu. Paulo. Chame-me Paulo. Paulo, eu não posso aceitar. É demais. Você estaria a trabalhar, disse ele, firme. Não é caridade, é um trabalho. Você cuidaria da Isabela, em troca, teria um lugar para morar, comida e um salário. Mariana olhou para Sofia, que a olhava com aqueles olhos azuis inocentes. Olhou para Isabela, que continuava a segurar a sua mão, implorando silenciosamente para que ela ficasse. Mariana não conseguia falar, as lágrimas não paravam de cair. Por favor, disse Isabela, baixinho. Fica conosco. Isso quebrou Mariana. Soluçou e cobriu o rosto com a mão livre. Paulo aproximou-se e agachou-se à sua frente. Não precisa de decidir agora. Mas pense. Por si, pela Sofia. Mariana levantou o rosto e olhou para ele. Paulo tinha os olhos a brilhar também, emocionado. Eu aceito, disse Mariana, a voz quebrada. Eu aceito. Isabela soltou um gritinho de alegria e abraçou Mariana com força. Sofia, no meio de tudo, começou a bater palminhas, a rir. Paulo colocou a mão no ombro de Mariana, apertando de leve. Bem-vinda, disse ele, a voz embargada. Mariana chorava sem parar agora. Abraçou Isabela de volta, beijou a cabeça de Sofia e olhou para Paulo com gratidão. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu que ia ficar tudo bem. Tinha um teto, tinha comida,
tinha um trabalho e, mais importante, tinha gente que se importava. Isabela não soltava Mariana, e Mariana não queria que ela a soltasse. As três ficaram ali abraçadas, enquanto Paulo observava com um pequeno sorriso no rosto. Aquela casa tinha sido silenciosa por tanto tempo, mas agora estava cheia de vida. E tudo tinha começado com uma árvore de Natal. Antes de Mariana chegar, a rotina de Isabela era sempre a mesma. Acordava, tomava o pequeno almoço sozinha na cozinha enquanto Paulo se arrumava para o trabalho. Depois, subia para o quarto e ficava lá. A ama antiga batia à porta de vez em quando, oferecia o almoço, tentava conversar. Isabela respondia com monossílabos e voltava para os seus desenhos. Passava horas a desenhar, sempre no quarto, sempre sozinha. Desenhava árvores, casas, animais. Nunca pessoas. E nunca mostrava os desenhos a ninguém. Quando Paulo chegava à noite, ela estava no mesmo lugar, sentada no chão, com os lápis de cor espalhados à sua volta, a desenhar em silêncio. Não gostava que lhe tocassem, não gostava de barulho, não gostava de mudanças. O seu mundo era pequeno, controlado, seguro. Mas solitário. Paulo sabia disso. Via a filha a fechar-se cada vez mais e não sabia como ajudar. Todas as amas que ele contratava desistiam depois de algumas semanas. Isabela não interagia, não respondia, não se abria. Até Mariana chegar. Na primeira semana com Mariana, as coisas começaram a mudar. No primeiro dia, depois de Paulo sair para o trabalho, Mariana ficou na sala com Sofia. Tinha colocado a bebé no tapete com alguns brinquedos e estava sentada ao lado, a brincar com ela. Isabela estava no quarto, como sempre. Mariana não forçou. Deixou a porta do quarto de Isabela entreaberta e continuou a brincar com Sofia, a conversar com a bebé, a rir quando Sofia tentava pegar num chocalho. Depois de meia hora, Mariana ouviu passos leves no corredor. Olhou para cima e viu Isabela parada à porta da sala, a observar. A menina não entrou, apenas ficou ali a olhar para Mariana e Sofia a brincar. Mariana sorriu-lhe, mas não disse nada, não a chamou. Apenas continuou a brincar. Isabela ficou ali por alguns minutos, depois voltou para o quarto. Mas no dia seguinte, ela voltou. E, desta vez, ficou mais tempo. No terceiro dia, Isabela entrou na sala. Mariana estava a cantar uma musiquinha para Sofia, a abanar um chocalho. Isabela caminhou devagar até ao tapete e sentou-se a uma certa distância, ainda a observar. Mariana continuou a cantar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia batia palminhas, e Mariana ria. Isabela não disse nada. Apenas observou. Mas estava lá. Fora do quarto. Na sala. Mariana sabia que isso era um passo enorme. No quarto dia, Isabela trouxe os lápis de cor. Entrou na sala, sentou-se no sofá e começou a desenhar. Mariana estava no tapete com Sofia, mas olhou para Isabela e sorriu. Que giro! O que estás a desenhar? Isabela não respondeu, mas também não saiu a correr. Mariana voltou a brincar com Sofia, e Isabela continuou a desenhar. A sala estava em silêncio, mas era um silêncio confortável. Depois de um tempo, Isabela levantou o desenho e olhou para Mariana. Era uma árvore de Natal, cheia de enfeites coloridos. Ficou linda, disse Mariana. Igualzinha à nossa. Isabela sorriu, um sorriso pequeno, mas estava lá. Na segunda semana, Isabela começou a seguir Mariana pela casa. Mariana ia para a cozinha preparar o biberão de Sofia, e Isabela ia junto. Não falava, não ajudava. Apenas ficava ali a observar. Mariana explicava o que estava a fazer, mesmo sem saber se Isabela estava a prestar atenção. Vou aquecer o leite da Sofia. Ela gosta dele morninho. Isabela assistia a Mariana a testar a temperatura no pulso, a encher o biberão, a fechar a tampa. Quando Mariana ia para a sala, Isabela seguia-a. Quando Mariana subia para trocar Sofia, Isabela subia também e ficava à porta do quarto a olhar. Mariana nunca a mandou sair, nunca perguntou por que a estava a seguir. Apenas continuava a fazer o que precisava de fazer, sempre a explicar, sempre com calma. E Isabela continuava a seguir. Foi na terceira semana que Isabela começou a imitar. Mariana estava sentada no tapete, a embalar Sofia, a cantarolar baixinho. Isabela estava sentada no sofá, a desenhar como sempre. Sofia começou a choramingar, e Mariana pegou num paninho e limpou a boquinha da bebé com cuidado. Pronto, amor. Está tudo bem. Mariana olhou para cima e viu Isabela a observar. A menina tinha parado de desenhar e estava a olhar para a cena com atenção.
No dia seguinte, quando Sofia choramingou, Isabela levantou-se do sofá e pegou no paninho antes de Mariana. Estendeu a Mariana, sem dizer nada. Mariana pegou no paninho e sorriu. Obrigada, Isabela. És muito atenciosa. Isabela voltou para o sofá, mas Mariana viu o sorrisinho no seu rosto. A partir daquele dia, Isabela começou a ajudar. Pegava no biberão quando Mariana pedia, trazia a fralda, segurava o chocalho para Sofia. Estava a participar. Na quarta semana, Isabela começou a brincar no tapete. Mariana estava a brincar de empilhar blocos coloridos com Sofia. A bebé derrubava, e Mariana montava de novo, rindo. Isabela estava no sofá, mas os seus olhos estavam colados na brincadeira. Queres brincar conosco? Perguntou Mariana, casualmente. Isabela hesitou. Olhou para os blocos, depois para Sofia, depois de volta para Mariana. Mariana não insistiu. Voltou a empilhar os blocos. Alguns minutos depois, Isabela desceu do sofá e sentou-se no chão, a uma distância segura. Não tocou nos blocos, apenas observou. Mas estava ali. No tapete. Perto. No dia seguinte, sentou-se mais perto. E no dia seguinte, pegou num bloco. Mariana não fez alarde, apenas sorriu e continuou a brincar. Sofia bateu palmas quando viu Isabela com o bloco, e Isabela colocou-o em cima da torre que Mariana estava a montar. A torre caiu, e Sofia gargalhou. Isabela riu também. Foi a primeira vez que Mariana ouviu Isabela rir de verdade. Um riso baixinho, tímido, mas real. Na quinta semana, Isabela começou a aproximar-se espontaneamente. Mariana estava a dar o biberão a Sofia no sofá. Isabela estava a desenhar no tapete. De repente, ela levantou-se e caminhou até Mariana. Não disse nada, apenas se sentou ao seu lado, bem pertinho, e ficou a olhar para Sofia a tomar o leite. Mariana não se mexeu, não falou. Apenas continuou a alimentar a bebé, deixando Isabela ficar ali perto. Depois que Sofia terminou, Isabela estendeu a mão e tocou no pezinho da bebé, como tinha feito no primeiro dia. Sofia deu um pontapé com as perninhas e deu um sorrisinho. Isabela sorriu de volta. Ela gosta de ti, disse Mariana, baixinho. Eu gosto dela também, respondeu Isabela. Foi a primeira vez que Isabela disse algo sem ser perguntada. Mariana sentiu o peito apertar de emoção, mas não demonstrou. Apenas sorriu e assentiu. Quando Paulo chegava do trabalho, via a diferença. Isabela já não estava trancada no quarto. Estava na sala, a brincar no tapete com Mariana e Sofia, ou a desenhar no sofá enquanto Mariana cantava para a bebé, ou sentada ao lado de Mariana, apenas a observar. Ela sorria mais, falava mais, estava mais presente. Paulo via tudo isto e sentia algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A sua filha estava a abrir-se. Devagar, com cuidado, mas estava. E tudo por causa de Mariana e da pequena Sofia, que com o seu sorrisinho banguela tinha conquistado o coração de Isabela. A casa já não era silenciosa. Tinha risadas, tinha conversas, tinha vida. E Isabela, pela primeira vez em anos, parecia feliz. A tempestade começou de repente. Mariana estava na sala com Sofia no colo quando ouviu o primeiro trovão. Foi alto, estrondoso, e fez as janelas tremerem. Sofia assustou-se e começou a choramingar. Mariana embalou-a, sussurrando palavras tranquilas. Isabela estava a desenhar no tapete. Quando o trovão rebentou, ela largou o lápis e tapou os ouvidos com as mãos. Mariana olhou para ela, preocupada. Está tudo bem, Isabela. É só uma tempestade. Mas outro trovão veio, mais alto que o primeiro. A chuva começou a cair forte, a bater contra as janelas. O vento uivava lá fora. Isabela começou a balançar o corpo para a frente e para trás, ainda com as mãos nos ouvidos. Apertou os olhos. Isabela, chamou Mariana, levantando-se. Mas antes que pudesse aproximar-se, um raio iluminou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. Isabela gritou. Levantou-se rápido demais, tropeçou nos lápis e caiu de joelhos. Começou a chorar alto, desesperada. As suas mãos apertavam os ouvidos com força, e ela balançava o corpo violentamente. Mariana colocou Sofia no berço de viagem que ficava na sala e foi até Isabela. Isabela, querida, eu estou aqui. Mas Isabela não a estava a ouvir. Estava em pânico. Levantou-se e correu sem direção, apenas a querer fugir do barulho. Foi quando Paulo entrou pela porta da frente, encharcado.
Tinha chegado mais cedo do trabalho por causa da tempestade. Isabela, gritou ele ao ver a filha a correr pela sala em crise. Largou a pasta e foi até ela. Tentou segurá-la pelos ombros. Isabela, calma. Sou eu, o pai. Mas Isabela debateu-se. Não queria ser tocada. Estava em sobrecarga sensorial completa. O barulho da tempestade, a chuva a bater nas janelas, o vento, as luzes a piscar. Era demais. Isabela soltou-se de Paulo e correu até à mesa de jantar. Atirou-se para o chão e enfiou-se debaixo da mesa, encolhendo-se em posição fetal. Chorava alto, a soluçar, as mãos ainda a cobrir os ouvidos. Paulo agachou-se, a tentar alcançá-la. Isabela, por favor, sai daí. O pai vai ajudar-te. Mas Isabela gritou mais alto. Não queria ajuda, não queria contacto. Só queria que tudo parasse. Paulo tentou de novo, estendendo a mão. Isabela encolheu-se ainda mais, virando o rosto para o lado. Ele recuou, sem saber o que fazer. As suas mãos tremiam, e Mariana viu a frustração no seu rosto, e a dor. Mariana aproximou-se devagar e tocou no ombro de Paulo. Deixa-me tentar, disse ela, baixinho. Paulo olhou para ela, perdido, e assentiu. Afastou-se, ficando de pé a alguns metros de distância, a observar. Mariana ajoelhou-se no chão, perto da mesa, mas não por baixo. Ficou onde Isabela a pudesse ver se quisesse, mas sem invadir o espaço da menina. Isabela, disse Mariana, com a voz baixa e calma. Eu estou aqui. Isabela continuou a chorar, mas Mariana viu que ela tinha aberto um dos olhos, de leve. Mariana não se mexeu, apenas ficou ali sentada no chão, a respirar devagar. Eu sei que está barulhento, disse Mariana. Eu sei que é assustador, mas tu estás segura. Outro trovão explodiu lá fora, e Isabela encolheu-se ainda mais, a soluçar. Mariana esperou que o barulho passasse, depois continuou com a mesma voz calma. O barulho não te pode magoar, eu prometo. Tu estás aqui dentro, protegida. Mariana começou a respirar de forma bem audível, bem devagar. Inspirava pelo nariz, expirava pela boca, num ritmo constante. Isabela ainda chorava, mas Mariana notou que ela tinha começado a prestar atenção à sua respiração. Mariana continuou. Inspirar, expirar. Devagar. Depois de alguns minutos, o choro de Isabela começou a diminuir. Ainda soluçava, mas estava mais calma. Isso, disse Mariana, suavemente. Respira comigo. Devagar. Isabela tentou. Inspirou, trêmula. Expirou em soluços. Mariana não parou. Continuou a respirar, a mostrar-lhe o ritmo. Depois de mais alguns minutos, Isabela começou a seguir. A sua respiração foi-se acalmando, ficando mais regular. Muito bem, querida, disse Mariana. Estás a ir muito bem. Isabela finalmente tirou as mãos dos ouvidos. O seu rosto estava vermelho, molhado de lágrimas. Olhou para Mariana, ainda assustada. Mariana estendeu a mão, devagar, deixando-a em frente a Isabela. Não tocou, apenas ofereceu. Queres sair de debaixo da mesa? Eu ajudo-te. Isabela olhou para a mão de Mariana. Hesitou. Depois, lentamente, pegou nela. Mariana segurou a mão pequena e quente de Isabela e ajudou-a a sair de debaixo da mesa. Isabela estava a tremer, o corpo todo tenso. Mariana não forçou. Apenas ficou ali, a segurar a mão da menina, à espera. Então, Isabela deu um passo em frente e atirou-se para os braços de Mariana. Mariana abraçou-a na hora, apertando com força, mas com cuidado. Isabela enterrou o rosto no ombro de Mariana e começou a chorar de novo. Mas era diferente agora. Não era pânico, era alívio. Está tudo bem, sussurrou Mariana, passando a mão nos cabelos loiros de Isabela. Está tudo bem agora. Isabela agarrou-se a Mariana como se estivesse a afogar e Mariana fosse a única coisa que a mantinha viva. Os seus dedos apertavam a blusa de Mariana, e ela não a soltava. Mariana continuou a abraçá-la, a embalá-la de leve, a sussurrar palavras tranquilas. A tempestade continuava lá fora, mas Isabela já não estava a prestar atenção. Estava focada em Mariana, na sua voz, no seu cheiro, na segurança que ela lhe oferecia. Paulo estava parado, a observar tudo. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, a ver a sua filha acalmar-se nos braços de outra pessoa. Nos braços de alguém que tinha conseguido o que ele nunca conseguiu.
Mariana ficou ali com Isabela por longos minutos. Quando sentiu que a menina estava mais calma, afastou-se um pouco e olhou para o seu rosto. Foste muito corajosa, disse Mariana, limpando as lágrimas do rosto de Isabela. Muito corajosa. Isabela assentiu, ainda a tremer um pouco. Mariana levantou-se, segurando a mão de Isabela, e as duas foram até ao sofá. Sentaram-se juntas, e Isabela encostou-se a Mariana, exausta. Paulo continuava parado, sem saber o que fazer. Mariana olhou para ele e fez um gesto para que ele se aproximasse. Paulo caminhou devagar até ao sofá e sentou-se na poltrona ao lado. Olhou para Isabela, que estava de olhos fechados, encostada a Mariana. Como é que fizeste isso? Perguntou ele, a voz rouca. Mariana olhou para ele. Técnicas sensoriais. Ela estava em sobrecarga. Precisava de calma, de ritmo, de segurança. Paulo passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas. Eu tentei, disse ele, a voz a quebrar. Eu tentei ajudar, mas ela não me deixou. Você tentou da forma que sabia, disse Mariana, suavemente. Não é sua culpa. Paulo abanou a cabeça, a desabar. Eu. Muitas vezes não sei como agir com a minha filha. Sinto que não sou suficiente. As palavras saíram dele como uma confissão, como algo que estava guardado há muito tempo. Mariana estendeu a mão livre e segurou a mão de Paulo. Ele olhou para ela, surpreendido. Você nunca falhou, disse Mariana, firme. Você esteve sempre aqui. Paulo olhou para a mão de Mariana, a segurar a sua. Depois, olhou para Isabela, que dormia no ombro de Mariana. Mas eu não sei como. Como fazê-la sentir-se segura. Como você fez. Mariana apertou-lhe a mão. Então, deixe-me ensinar-lhe. Paulo levantou os olhos. Faria isso. Claro, disse Mariana, sorrindo. Você é o pai dela. Você merece saber. Paulo assentiu, emocionado. Por favor. Eu quero aprender. Eu preciso de aprender. Nos dias seguintes, Mariana começou a ensinar Paulo. Explicou-lhe a sobrecarga sensorial. Como o cérebro de Isabela processava os estímulos de forma diferente, como barulhos altos, luzes a piscar, muito toque, podia ser demais para ela. Quando ela está em crise, não tente segurá-la com força, explicou Mariana. Isso só piora. Ofereça presença, mas não invada. Paulo ouvia tudo, absorvendo cada palavra. Mariana mostrou-lhe técnicas de respiração. Como criar um ritmo que Isabela pudesse seguir. Como usar a voz baixa, calma, constante. E sempre, sempre a deixe saber que está segura. Repita isso. Ela precisa de ouvir. Paulo praticou. Mariana simulava situações, e ele tentava aplicar o que tinha aprendido. Mariana também o ensinou sobre comunicação. A Isabela não gosta de contacto visual direto. Não force. Fica ao lado dela, não de frente. E use palavras simples, diretas. Paulo assentiu, anotando mentalmente cada detalhe. E ela gosta de previsibilidade, continuou Mariana. As rotinas ajudam. Avisa-a antes de fazer algo diferente. Prepara. Paulo estava a absorver tudo como uma esponja. Alguns dias depois, Isabela estava a desenhar na sala. Paulo chegou do trabalho e, em vez de apenas acenar e subir para trocar de roupa, sentou-se ao lado dela. Não de frente, ao lado. Olá, Isabela, disse ele, com a voz calma. Isabela olhou para ele pelo canto do olho. Olá, pai. Paulo olhou para o seu desenho. Era uma casa com uma árvore no jardim. Ficou bonito, disse ele. Isabela não respondeu, mas sorriu um pouco. Paulo ficou ali em silêncio, apenas a observá-la a desenhar. Não perguntou nada, não tocou. Apenas ficou presente. Depois de alguns minutos, Isabela pegou num lápis azul e estendeu-lhe. Podes pintar o céu, disse ela, baixinho. Paulo sentiu o peito apertar. Pegou no lápis com cuidado e começou a pintar o céu do seu desenho. Ficaram ali, lado a lado, a colorir juntos. Mariana observava da cozinha com Sofia no colo, e sorria. Dias depois, Mariana propôs uma brincadeira. Vamos construir uma torre, perguntou ela, pegando nos blocos. Isabela assentiu e sentou-se no tapete. Paulo estava no sofá, a ver. Você também, Paulo, disse Mariana, acenando para ele.
Paulo hesitou, mas desceu e sentou-se no tapete, do outro lado de Isabela. Mariana começou a empilhar os blocos. Isabela colocou-o em cima. Paulo pegou noutro e olhou para Isabela, à espera. Isabela apontou para onde ele devia colocar. Paulo colocou. Continuaram a construir a torre juntos. Mariana mediava, dando instruções suaves, mantendo o ritmo. A torre cresceu. Estava alta, instável. Cuidado, disse Mariana. O próximo vai derrubar. Isabela pegou num bloco pequeno e colocou-o no topo. Devagar. A torre ficou de pé. Os três soltaram uma exclamação de alívio e riram. Isabela bateu palmas, animada. Olhou para o pai, e Paulo viu nos seus olhos algo que não via há muito tempo. Conexão. Foi então que aconteceu. Isabela estendeu a mão e tocou na mão de Paulo. Foi rápido, apenas um toque, mas foi voluntário. Paulo congelou. Olhou para a filha, emocionado demais para falar. Isabela sorriu-lhe, um sorriso pequeno, mas real. Paulo sentiu as lágrimas a subir, mas segurou-as. Virou a mão, devagar, e deixou a palma aberta. Isabela olhou para a sua mão. Depois, lentamente, colocou a sua mãozinha em cima. Os seus dedos eram pequenos, quentes. Ela não apertou, apenas deixou ali, a tocar. Paulo não se mexeu. Não queria assustá-la. Apenas ficou ali, a sentir a mão da filha na sua. E foi o momento mais precioso da sua vida. Mariana observava tudo com lágrimas nos olhos. Não disse nada. Apenas deixou que pai e filha tivessem o seu momento. Depois de alguns segundos, Isabela tirou a mão e voltou a brincar com os blocos, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Paulo limpou os olhos rapidamente e continuou a brincar, mas o seu coração estava a explodir de emoção. Naquela noite, depois de Isabela ir dormir, Paulo e Mariana ficaram na sala. Obrigado, disse Paulo, olhando para Mariana. Por tudo. Mariana sorriu. Você está a aprender rápido. Eu sinto que estou a conhecer a minha filha de verdade pela primeira vez. Mariana assentiu. Ela sempre esteve aí. Você só precisava de aprender a linguagem dela. Paulo olhou para as suas mãos. Ela tocou-me hoje. Voluntariamente. Eu vi. Isso nunca tinha acontecido, disse ele, a voz a falhar. Nunca. Mariana aproximou-se e colocou a mão no seu ombro. Vai acontecer mais vezes. Você vai ver. Paulo olhou para ela, e pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança real. A sua filha estava a aproximar-se dele. E ele tinha Mariana para agradecer. As semanas passaram. Isabela estava cada vez mais solta. Já não ficava isolada no quarto. Passava o dia inteiro na sala, perto de Mariana e Sofia. E quanto mais tempo passava com a bebé, mais encantada ficava. Sofia tinha se tornado o centro do mundo de Isabela. Tudo começou com pequenos gestos. Isabela observava Mariana a cuidar da bebé e, aos poucos, começou a querer ajudar. Posso pegar no chocalho? Perguntou Isabela um dia, quando Sofia estava no tapete. Mariana sorriu. Claro. Isabela pegou no chocalho rosa e sentou-se perto de Sofia. Abanou devagar, e o som suave fez Sofia virar a cabecinha. Os olhos azuis da bebé arregalaram-se, curiosos. Olhou para Isabela e deu um sorrisinho. Isabela abanou de novo. Sofia soltou uma risadinha. Ela gostou, disse Isabela, animada. Gostou mesmo, concordou Mariana. És muito boa com ela. Isabela continuou a abanar o chocalho, e Sofia batia as mãozinhas, a tentar pegá-lo. As duas ficaram ali a brincar, e Mariana observava com o coração quentinho. A partir daquele dia, Isabela queria sempre brincar com Sofia. Alguns dias depois, Mariana estava a preparar o biberão na cozinha. Sofia estava no carrinho, na sala, a começar a choramingar. Isabela estava a desenhar no sofá, mas quando ouviu Sofia, levantou-se na hora. Mariana, a Sofia está a chorar. Já vou, querida. Mas Isabela não esperou. Foi até ao carrinho e começou a embalá-lo. Devagar, como tinha visto Mariana fazer. Sofia, a Mariana já vem. Está tudo bem. Sofia parou de choramingar e olhou para Isabela. A menina continuou a abanar o carrinho com cuidado, mantendo um ritmo suave. Quando Mariana chegou com o biberão, Sofia estava quietinha, apenas a olhar para Isabela.
Conseguiste acalmá-la, disse Mariana, impressionada. Isabela sorriu, orgulhosa. Eu fiz igual a ti. Mariana sentiu os olhos arder de emoção. És uma ótima ajudante, Isabela. A partir daquele momento, Isabela começou a ajudar mais. Trazia a fralda quando Mariana pedia, pegava no paninho quando Sofia se babava, segurava os brinquedos para a bebê. Estava a cuidar de Sofia, e amava cada segundo disso. Uma tarde, Isabela estava a desenhar enquanto Mariana dava de mamar a Sofia. Quando terminou, Isabela levantou o desenho. Olha o que eu fiz. Mariana olhou. Era um desenho de uma menina loira com um bebê no colo. As duas estavam a sorrir. És tu e a Sofia? Perguntou Mariana. Isabela assentiu, animada. É. Eu desenhei-nos. Mariana sentiu o coração apertar. Ficou lindo, Isabela. Muito lindo. Isabela correu até Sofia e mostrou o desenho à bebê. Olha, Sofia, sou eu e tu. Sofia olhou para o desenho e deu uma risadinha, agitando as perninhas. Isabela riu também e abraçou o papel contra o peito. Vou guardar no meu quarto, disse ela. É especial. Mariana observou Isabela a subir a escada a correr, e uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Aquela menina que antes não interagia com ninguém, agora estava a desenhar retratos e a criar laços. Tudo por causa de uma bebezinha de olhos azuis. Nos dias seguintes, Isabela não parava de desenhar para Sofia. Desenhava flores, animais, estrelas, corações. Cada desenho era um presente para a bebê. Mariana colou alguns na parede do quarto de Sofia, e Isabela ficava horas a olhá-los, feliz. Quando a Sofia crescer, ela vai saber que eu fiz isto para ela, disse Isabela um dia. Vai, sim, respondeu Mariana. E ela vai adorar. Isabela sorriu e voltou a desenhar. Uma manhã, Mariana estava na sala a brincar com Sofia no tapete. A bebê tinha acabado de aprender a sentar-se sozinha e estava toda orgulhosa, a balançar o corpo. Isabela desceu a correr, ainda de pijama. Posso brincar convosco? Sempre, disse Mariana, abrindo espaço. Isabela sentou-se ao lado de Sofia e começou a fazer caretas. A bebê olhou para ela, curiosa. Isabela fez outra careta, abrindo bem a boca. Sofia gargalhou. Isabela fez de novo, desta vez puxando as bochechas. Sofia riu mais alto, batendo as mãozinhas no chão. Ela acha engraçado, disse Isabela, rindo também. Mariana assistia às duas a brincar, e o seu coração estava tão cheio que parecia que ia explodir. Isabela continuou a fazer caretas, e Sofia não parava de rir. O som da risada da bebê enchia a sala, e Isabela estava radiante. Eu faço-a rir, Mariana. Eu consigo. Consegues, sim, querida. És muito especial para a Sofia. Isabela parou e olhou para a bebê. Sofia olhava de volta, com aquele ar bobo de bebê, a babar-se um pouco. Isabela estendeu a mão e tocou na bochecha gordinha de Sofia. Ela é tão pequenina, disse Isabela, baixinho. E tão fofinha. Sofia pegou no dedo de Isabela e apertou-o com a sua mãozinha. Isabela ficou parada, a olhar para o seu dedo preso na mão da bebê. Ela está a segurar no meu dedo, sussurrou Isabela, emocionada. Está, disse Mariana. Ela gosta de ti. Isabela ficou ali sem se mexer, deixando Sofia segurar o seu dedo. Tinha um sorriso enorme no rosto. À tarde, Paulo chegou do trabalho mais cedo. Entrou na sala e viu uma cena que o fez parar. Isabela estava sentada no chão com Sofia no colo. Mariana estava ao lado, a supervisionar, mas era Isabela quem estava a cuidar da bebê. Segurava Sofia com cuidado, a embalá-la de leve, a cantarolar uma musiquinha que tinha aprendido com Mariana. Sofia estava quietinha, a olhar para Isabela com os seus olhinhos azuis a brilhar. Paulo ficou à porta, apenas a observar. Não queria interromper. Mariana percebeu a sua presença e sorriu, fazendo um gesto para que ele ficasse quieto. Isabela continuou a cantar, e Sofia começou a fechar os olhinhos, quase a dormir. Ela está com sono, sussurrou Isabela. Estás a fazê-la dormir, disse Mariana, baixinho. Continua. Isabela continuou a cantarolar, e Sofia finalmente fechou os olhos completamente. Adormeceu ali mesmo, no colo de Isabela. Isabela olhou para Mariana, os olhos a brilhar. Ela adormeceu no meu colo. Adormeceu, disse Mariana. Porque se sente segura contigo. Isabela olhou para a bebê a dormir, e o seu rosto ficou sério, pensativo.
Mariana, disse ela, depois de um tempo. Sim, querida. Isabela hesitou. Olhou para Sofia, depois para Mariana, e então disse: Eu queria ter uma irmãzinha para brincar comigo. O silêncio caiu na sala. Mariana sentiu as lágrimas a subir instantaneamente. Piscou rápido, a tentar segurá-las, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Paulo, que estava parado à porta, sentiu o peito apertar. Encostou-se à parede, emocionado demais para falar. Isabela continuou a olhar para Sofia. Ela é tão simpática, disse Isabela, com a voz baixinha. Eu gosto tanto dela. Eu queria que ela fosse minha irmã de verdade. Mariana limpou as lágrimas rapidamente e aproximou-se de Isabela. Tu amas a Sofia, não é? Isabela assentiu. Muito. Eu nunca tive ninguém para brincar, mas agora tenho a ela. Mariana passou a mão nos cabelos loiros de Isabela. E ela tem-te a ti. Vocês têm sorte uma da outra. Isabela sorriu, ainda a olhar para Sofia a dormir. Eu vou sempre cuidar dela, disse Isabela. Sempre. Paulo não conseguiu segurar mais. Entrou na sala, e as duas olharam para ele. Havia lágrimas nos seus olhos também. Ajoelhou-se ao lado de Isabela e olhou para a sua filha, a segurar a bebé com tanto amor, tanto cuidado. Serias uma irmã incrível, disse Paulo, a voz embargada. Isabela olhou para o pai. Achas? Tenho a certeza. Isabela sorriu. Depois, olhou para Sofia de novo e sussurrou: Eu amo-te, Sofia. A bebé estava a dormir profundamente, mas parecia sorrir no sono. Mariana e Paulo trocaram um olhar. Ambos estavam emocionados, tocados pela pureza daquele momento. Isabela tinha-se aberto completamente. Tinha encontrado amor, conexão, propósito. Tudo por causa de uma bebezinha loira que tinha entrado na sua vida sem avisar. E naquele momento, enquanto observavam Isabela a embalar Sofia com tanto carinho, Mariana e Paulo sentiram a mesma coisa. Aquelas duas meninas tinham se tornado irmãs. Talvez não de sangue, mas de coração. E isso era tudo o que importava. Era quase meia-noite. A casa estava em silêncio. Isabela dormia no seu quarto, abraçada ao seu ursinho de peluche. Sofia dormia no berço ao lado do quarto de Mariana, a respirar suavemente. Mariana tinha acabado de descer para ir buscar um copo de água quando viu Paulo sentado no sofá da sala, no escuro. Olhava para o nada com um copo de whisky na mão. Paulo, chamou Mariana, baixinho. Está tudo bem. Ele virou-se e tentou sorrir, mas não conseguiu. Está. Só a pensar. Mariana percebeu que não estava tudo bem. Podia ver pela sua postura, pelos ombros caídos, pela forma como ele segurava o copo. Foi até à sala e sentou-se no sofá a uma distância segura, a dar-lhe espaço. Queres conversar? Paulo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, bebeu o resto do whisky e pousou o copo na mesa. Quando a Isabela falou hoje sobre querer uma irmã, ele parou, a voz a falhar. Fez-me lembrar de muita coisa. Mariana esperou, sem o pressionar. Paulo passou a mão pelo rosto. A mãe da Isabela foi-se embora quando ela recebeu o diagnóstico. Mariana sentiu o coração apertar. Já imaginava que havia uma história ali, mas ouvi-la em voz alta era diferente. Ela tinha que idade? Perguntou Mariana, suavemente. 3 anos. A Isabela tinha 3 anos. Paulo olhou para as suas mãos. Nós já sabíamos que ela era diferente. Não falava muito, não gostava de contacto, tinha crises. Mas eu achava que era só o jeito dela, sabes? Eu amava-a do jeito que ela era. Mariana assentiu, a ouvir. Mas a minha ex-mulher não aceitava. Ela queria uma filha perfeita, uma filha que fosse igual às outras crianças. Quando veio o diagnóstico de autismo, foi como se o mundo dela tivesse acabado. A voz de Paulo estava a ficar mais grossa, mais embargada. Ela chorou durante dias. Não conseguia olhar para a Isabela sem ficar frustrada. Eu tentei ajudar, tentei fazê-la entender que a Isabela era a mesma menina, só precisava de mais apoio. Mas ela não queria ouvir. Mariana sentiu os olhos arder. Um dia, ela disse-me. Paulo parou, a respirar fundo. Ela disse que não aceitava que a filha era diferente, que não queria esta vida, que não tinha assinado um contrato para ser mãe de uma criança especial. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Paulo. Ele limpou-a rapidamente, mas vieram mais. E então, ela foi-se embora.
Fez as malas, olhou para a Isabela uma última vez e saiu pela porta. Nunca mais voltou. Mariana estava a chorar também. Não conseguia segurar. A Isabela tinha 3 anos, repetiu Paulo, a voz a quebrar completamente. Ela nem entendeu direito. Só sabia que a mãe tinha desaparecido. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Era a primeira vez que ele desabava assim, a primeira vez que deixava a dor sair. Mariana não pensou 2 vezes. Aproximou-se e segurou as suas mãos, tirando-as do seu rosto. Paulo olhou para ela, o rosto molhado de lágrimas. Ela não foi embora por causa da Isabela, disse Mariana, firme. Foi por causa dela mesma. Paulo abanou a cabeça. Mas a Isabela sempre achou que foi culpa dela. Que ela não era boa o suficiente, que tinha algo de errado com ela. E você esteve sempre aqui a dizer-lhe que não, disse Mariana, apertando-lhe as mãos. Você nunca abandonou a sua filha. Paulo soluçou de novo. Mas eu nunca soube como ajudá-la de verdade. Eu tentei, Mariana, juro que tentei. Mas eu não sabia como fazê-la sentir-se amada, segura. Eu via-a a fechar-se cada vez mais, e eu não conseguia alcançá-la. Mariana segurou o seu rosto com as 2 mãos, fazendo-o olhar para ela. Paulo, escuta. Você sempre amou a Isabela. Sempre. Ela sabe disso. Pode não o demonstrar da forma que você espera, mas ela sabe. Como podes ter a certeza? Porque ela fala de si com carinho. Porque ela fica feliz quando você chega. Porque ela toca na sua mão agora, e isso é um passo enorme. Ela confia em si. Paulo fechou os olhos, deixando as lágrimas cair. Eu só queria que ela fosse feliz. Só isso. E ela está a ser, disse Mariana. Você não vê? A Isabela está feliz agora. Ela brinca, ela ri, ela conecta-se. E você faz parte disso. Você está a aprender a língua dela, está a aproximar-se. Você não falhou, Paulo. Você nunca falhou. Paulo abriu os olhos e olhou para Mariana. Havia tanta dor ali, mas também esperança. Obrigado, sussurrou ele. Por tudo o que fizeste por ela. Por mim. Mariana sorriu, ainda a segurar o seu rosto. Vocês os 2 merecem ser felizes. Paulo colocou as suas mãos sobre as dela, segurando-as. Tu trouxeste vida para esta casa, Mariana. Trouxeste esperança. Eu não sei o que seria de nós sem ti. Mariana sentiu o coração acelerar. As suas mãos eram quentes sobre as dela, e havia algo na forma como ele olhava para ela que fazia o seu estômago revirar. Ficaram assim por um momento, apenas a olharem-se, as mãos entrelaçadas. A Isabela ama-te, disse Paulo, baixinho. E eu? Ele parou, como se não soubesse se devia continuar. Mariana esperou, o coração a bater forte. Eu agradeço todos os dias por teres aparecido naquele jardim, terminou ele. Mariana sorriu, emocionada. Eu também agradeço. Vocês salvaram-me tanto quanto eu vos salvei. Paulo soltou as suas mãos, mas devagar, como se não quisesse. Limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo. Desculpa por desabar assim. Não peças desculpa, disse Mariana. Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem chorar. Paulo assentiu. Fazia anos que eu não chorava assim. Às vezes, nós precisamos. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Era um silêncio confortável, íntimo. Mariana percebeu que algo tinha mudado entre eles naquela noite. Tinham se tornado mais próximos. Já não era apenas sobre Isabela e Sofia. Era sobre eles também. Paulo olhou para ela de novo. Tu és incrível, Mariana. A sério. Mariana sentiu o rosto a aquecer. Tu também, Paulo. Eles sorriram um para o outro, e pela primeira vez, Mariana percebeu o quão bonito Paulo era. Não apenas fisicamente, mas por dentro. Por ser um pai que amava a sua filha incondicionalmente, por ter ficado quando outros teriam ido embora. Acho que devíamos ir dormir, disse Paulo, levantando-se. Mariana levantou-se também. Acho que sim. Subiram a escada juntos, em silêncio. Quando chegaram ao corredor, Paulo parou em frente ao seu quarto. Boa noite, Mariana. Boa noite, Paulo. Ele entrou no quarto, mas antes de fechar a porta, olhou para ela mais uma vez. Obrigado por me ouvires. Por estares aqui. Sempre, disse Mariana. Paulo fechou a porta,
e Mariana foi para o seu quarto. Deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir direito. Continuava a pensar na conversa, na dor de Paulo, na forma como ele tinha segurado as suas mãos. E, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Mariana sentiu algo que não era apenas gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, algo que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que estava lá, a crescer. Era uma tarde tranquila. O sol entrava pela janela da sala, iluminando tudo com uma luz dourada e suave. Isabela estava sentada na mesa de centro, rodeada de lápis de cor. Estava concentrada, a língua de fora, a desenhar com cuidado. Já fazia quase uma hora que estava ali, a trabalhar no mesmo desenho. Mariana estava no tapete com Sofia. A bebé tinha acabado de completar 1 ano e estava a tentar dar os primeiros passinhos. Mariana segurava as suas mãozinhas, ajudando-a a equilibrar-se. Isso. Vamos lá, Sofia, tu consegues. Sofia dava passinhos trêmulos, as perninhas bambas, mas estava a tentar. Soltava uma risadinha de cada vez que conseguia dar um passo sem cair. Paulo estava no sofá com o computador portátil no colo, a tentar trabalhar, mas não conseguia concentrar-se. Ficava a olhar para a cena à sua frente. Mariana e Sofia a brincar, Isabela a desenhar. A sua casa cheia de vida, de risadas, de felicidade. Ele ainda não acreditava na sorte que tinha tido. Pronto, disse Isabela de repente, levantando o papel. Mariana olhou para ela. Terminaste. Isabela assentiu, animada. Olhou para o desenho, depois para Paulo. Pai, vem ver. Paulo fechou o computador portátil e foi até à mesa. Agachou-se ao lado da filha. O que desenhaste? Isabela virou o papel para ele. Paulo sentiu o ar a sair dos seus pulmões. Era um desenho de 4 pessoas. Ele reconheceu cada uma na hora. Um homem alto, de cabelos escuros, ele mesmo. Uma menina loira, pequena, a sorrir, Isabela. Uma mulher com cabelos longos, a segurar um bebê no colo, Mariana e Sofia. Os 4 estavam de mãos dadas. Atrás deles, uma árvore de Natal enorme, cheia de enfeites coloridos e luzes brilhantes. E, acima de tudo, com letras grandes e coloridas, estava escrito, a minha família. Paulo não conseguiu falar. Apenas olhava para o desenho, a sentir o peito a apertar cada vez mais. Mariana tinha-se levantado e aproximado com Sofia no colo. Quando viu o desenho, tapou a boca com a mão. Isabela, sussurrou Mariana. Isabela olhou para o pai, à espera da sua reação. Gostaste, pai? Paulo pegou no desenho com as mãos trêmulas. Olhou para cada detalhe. A forma como Isabela tinha desenhado todos a sorrir, a forma como os tinha colocado de mãos dadas, a forma como tinha escrito, a minha família, com tanto capricho. É. É lindo, disse Paulo, a voz a falhar. É o desenho mais lindo que eu já vi. Isabela sorriu, orgulhosa. Somos nós, disse ela, apontando para cada pessoa. Tu, eu, a Mariana e a Sofia. Paulo assentiu, sem conseguir tirar os olhos do papel. A nossa família, disse Isabela, simplesmente. Mariana estava a chorar silenciosamente. Apertou Sofia contra o peito, a tentar controlar a emoção. Isabela ficou em silêncio por um momento, a olhar para o desenho. Depois, olhou para o pai, e havia algo de diferente nos seus olhos. Algo sério, profundo. Pai, disse ela, baixinho. Sim, filha. Isabela hesitou. Olhou para Mariana, que estava parada ao lado deles. Depois, olhou de volta para Paulo. A Mariana podia ser minha mãe. O silêncio caiu na sala como uma bomba. Paulo congelou. Ficou parado, a segurar o desenho, a processar o que tinha acabado de ouvir. Mariana ficou sem fala. Parou de respirar por um segundo, apenas a olhar para Isabela com os olhos arregalados. Sofia, sem entender nada, balbuciou qualquer coisa e tentou pegar no desenho. Isabela continuou a olhar para o pai, à espera de uma resposta. Ela não parecia nervosa ou envergonhada. Tinha dito aquilo com toda a sinceridade do mundo. Paulo largou o desenho na mesa e ajoelhou-se em frente à filha. Isabela, tu sabes o que acabaste de dizer. Isabela assentiu. Sei. Eu quero que a Mariana seja minha mãe. Paulo sentiu as lágrimas a subir. Olhou para Mariana, que também estava a chorar, a segurar Sofia com força. Por quê, filha? Perguntou Paulo, a voz a tremer. Porque queres isso? Isabela olhou para Mariana,
e o amor nos seus olhos era tão puro, tão genuíno, que partiu o coração de todos ali. Porque ela cuida de mim, disse Isabela. Ela ajuda-me quando eu estou com medo. Ela brinca comigo. Ela ensina-me coisas. Ela abraça-me. As lágrimas escorriam pelo rosto de Paulo agora. E ela faz-me feliz, continuou Isabela. Eu nunca fui feliz antes de a Mariana chegar. Mas agora sou. E a Sofia também é minha irmã. Eu amo-a. Mariana não conseguiu segurar mais. Começou a soluçar, cobrindo o rosto com uma mão enquanto segurava Sofia com a outra. Isabela desceu da cadeira e foi até Mariana. Abraçou as suas pernas, apertando com força. Não queres ser minha mãe? Perguntou Isabela, olhando para cima. Mariana agachou-se, ainda com Sofia no colo, e ficou à altura de Isabela. Isabela, eu. Ela não conseguiu continuar. As palavras não saíam. Não gostas de mim? Perguntou Isabela, e havia medo na sua voz agora. Não, disse Mariana, rapidamente, largando Sofia no chão com cuidado e pegando no rosto de Isabela com as duas mãos. Eu amo-te, Isabela. Eu amo-te tanto. Então, por que não podes ser minha mãe? Mariana olhou para Paulo, desesperada, sem saber o que dizer. Paulo estava arrasado. Via a sua filha a pedir por uma família completa, a pedir por uma mãe. E não era uma mãe qualquer. Era Mariana. A mulher que os tinha salvado aos dois. A mulher que tinha trazido luz para as suas vidas. A mulher por quem ele se tinha apaixonado sem se aperceber. Levantou-se e foi até às duas. Ajoelhou-se ao lado de Mariana e colocou a mão no ombro de Isabela. Filha, é complicado, disse ele, sem saber como explicar. Porquê? Perguntou Isabela. Gostas da Mariana? Paulo olhou para Mariana. Ela estava a olhar de volta para ele, os olhos cheios de lágrimas, à espera da sua resposta. Eu. Paulo respirou fundo. Sim, eu gosto da Mariana. Mariana arregalou os olhos. E ela gosta de ti, disse Isabela, como se fosse óbvio. E eu gosto dela, e a Sofia também. Então, por que não podemos ser uma família de verdade? Paulo não tinha resposta. Porque no fundo, ele queria exatamente isso. Queria que Mariana fizesse parte da sua família. Queria acordar todos os dias e vê-la ali. Queria que Isabela tivesse a mãe que ela merecia. Queria que Sofia tivesse um pai. Queria a Mariana. Mas ele tinha medo. Medo de estragar tudo. Medo de não ser suficiente. Medo de a perder. Mariana limpou as lágrimas e segurou as mãos de Isabela. Isabela, querida, estas coisas levam tempo. Não é assim tão simples. Por quê? Insistiu Isabela. Tu moras aqui. Tu cuidas de mim. Tu já és como uma mãe. Porque não podes ser de verdade? Mariana não tinha resposta para isso. Porque Isabela estava certa. Ela já fazia tudo o que uma mãe faria. Já amava a Isabela como se fosse sua filha. E ela amava o Paulo também. Tinha-se apercebido disso nas últimas semanas, na forma como ele olhava para ela, na forma como ele segurava a sua mão quando estavam a conversar, na forma como ele sorria quando ela entrava na sala. Tinha-se apaixonado por ele, e por Isabela, e por aquela família partida que ela tinha ajudado a consertar. Isabela olhou para os dois adultos, à espera. Sofia começou a choramingar no chão, e Mariana pegou-a de volta no colo, mecanicamente. Podemos pensar sobre isso, disse Paulo, finalmente. Pode ser. Isabela ficou em silêncio, a pensar. Depois, assentiu. Está bem. Mas eu quero que a Mariana seja minha mãe. Eu quero muito. Ela abraçou Mariana de novo, apertando com força. Mariana retribuiu, beijando o topo da sua cabeça loira. Paulo ficou ali a observar as duas, e naquele momento, tomou uma decisão. Ele não ia perder isto. Não as ia perder. Ia lutar por esta família. Porque era isso que eles eram. Uma família. Isabela tinha acabado de dizer em voz alta o que todos já sentiam há muito tempo. Depois da conversa sobre o desenho, algo mudou entre Paulo e Mariana. Não falaram diretamente sobre o que Isabela tinha dito, mas estava ali, presente em cada olhar, em cada gesto. Paulo começou a chegar mais cedo do trabalho. Cancelava reuniões, delegava tarefas. Queria estar em casa, com elas. Queria jantar junto, ouvir sobre o dia de Isabela, ver Sofia dar os seus primeiros passinhos. Queria estar perto de Mariana.
Começaram a conversar mais. Uma noite, enquanto Isabela via desenhos animados, Paulo e Mariana preparavam o jantar juntos. Ele cortava legumes enquanto ela temperava o frango. Sempre quiseste trabalhar com crianças? Perguntou Paulo. Mariana sorriu. Sempre. Desde pequena que eu sabia que queria fazer a diferença na vida de alguém. Tu fazes, disse Paulo, olhando para ela. Fazes muita diferença. Mariana sentiu o rosto a aquecer. Mexeu a panela, a tentar disfarçar. Continuaram a cozinhar lado a lado, os braços a roçarem-se de vez em quando. Era natural, confortável, como se sempre tivessem feito aquilo juntos. Ao jantar, os quatro sentavam-se à mesa. Isabela contava sobre os seus desenhos. Sofia babava-se na sua cadeirinha. E Paulo e Mariana trocavam olhares que duravam um segundo a mais do que o suposto. Paulo começou a ajudar com Sofia. Dava-lhe banho, trocava-lhe fraldas, preparava biberões. A bebê apegou-se a ele, esticava os bracinhos quando o via, a querer colo. Uma noite, Mariana desceu para ir buscar água e encontrou Paulo a andar pela sala com Sofia, a cantarolar baixinho. A bebê dormia no seu ombro. Ela não queria dormir, explicou ele, meio sem graça. Tens jeito para isto? Disse Mariana. Aprendi com a melhor. Eles sorriram, e algo passou entre eles. Algo quente, verdadeiro. Isabela percebia tudo, e não perdia uma oportunidade de juntar os dois. Quando Paulo chegava, ela corria até ele. Pai, vem ver o que a Mariana fez. E puxava-lhe a mão até onde Mariana estava. Quando Mariana se sentava no sofá, Isabela puxava o pai. Senta-te aqui, pai. Ao lado da Mariana. Paulo obedecia, rindo, e sentava-se tão perto que as suas pernas se tocavam. Uma tarde, Isabela pediu ajuda com um desenho. Mariana, pinta este lado. Pai, faz o outro. Eles inclinaram-se para a frente, e os seus rostos ficaram perto, muito perto. Mariana sentiu a respiração de Paulo. Virou-se e encontrou o olhar para ela. Por 3 segundos, o mundo parou. Então, Isabela disse, ficou lindo. Eles afastaram-se, rindo, nervosos. Isabela sorriu, satisfeita. Os silêncios entre eles tornaram-se confortáveis. Paulo lia no sofá enquanto Mariana dava de mamar a Sofia. Isabela desenhava no tapete. Ninguém falava, mas havia paz. Mariana olhava para ele às vezes e apanhava o olhar de volta. Eles sorriam e voltavam ao que estavam a fazer. O sentimento crescia a cada dia. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou. Na hora de dormir, Isabela pediu, quer que o pai e a Mariana leiam juntos. Subiram para o quarto dela. Paulo sentou-se de um lado da cama, Mariana do outro, com Sofia quase a dormir no colo. Paulo começou a ler. Mariana continuava nas pausas. Isabela ouvia, os olhos pesados. Quando terminaram, Isabela já dormia. Virou-se e encostou-se a Mariana, abraçando Sofia também. Paulo levantou-se, pegou na manta e cobriu as três com cuidado. Quando terminou, ficou ali a olhar para Mariana. Ela olhou de volta. Paulo sentou-se na beirada da cama, mais perto. Estendeu a mão e tocou no seu rosto. Suavemente. Mariana, sussurrou ele. Paulo. Eu apaixonei-me por ti. Mariana sentiu as lágrimas a subir. Eu também. Eu apaixonei-me por ti. Paulo sorriu e inclinou-se devagar. Mariana fez o mesmo, com cuidado para não acordar as meninas. Os seus lábios encontraram-se. Foi suave, delicado, cheio de promessas. Quando se afastaram, Paulo encostou a sua testa na dela. Eu quero que sejamos uma família. De verdade. Eu também quero, disse Mariana, chorando e sorrindo. Ficaram assim, apenas a olharem-se, enquanto Isabela e Sofia dormiam entre eles. A sua família tinha-se completado. Os meses passaram rápido. Paulo pediu Mariana em casamento no jardim, perto da árvore onde tudo começou. Isabela segurava Sofia, e as duas gritaram quando Mariana disse sim. O casamento foi simples, apenas eles os quatro e alguns amigos. Isabela foi a menina das alianças, carregando-as com orgulho. E então, chegou dezembro de novo. Era véspera de Natal, um ano desde que Mariana aparecera naquele jardim sem esperança. Agora, ela ria-se enquanto Paulo lutava com as luzes de Natal. Eu guardei-as direitinho, resmungou ele. Mariana tirou-as das suas mãos. Deixa comigo.
Isabela saltitava no jardim com um gorro vermelho. Sofia tentava correr atrás dela, caindo e levantando-se. Começaram a decorar a árvore juntos. A mesma árvore onde tudo começou. Paulo segurava a escada, Mariana colocava os enfeites altos, Isabela passava-lhe as bolas. Sofia brincava com os laços no chão. Quando faltava apenas a estrela, Paulo pegou em Isabela ao colo e ergueu-a. Ela colocou a estrela dourada no topo. Pronto. Os quatro deram um passo atrás. A árvore brilhava. Luzes a piscar, enfeites a balançar, a estrela a iluminar tudo. Isabela ficou a olhar. Depois, virou-se para Mariana e segurou a sua mão. Agora és minha mãe, disse ela, simplesmente. De verdade. Mariana ajoelhou-se e abraçou a filha, chorando. Sou, sim, meu amor. Para sempre. Paulo aproximou-se por trás e abraçou as duas. Sofia gatinhou até eles, querendo fazer parte. Paulo pegou nela e colocou-a no meio do abraço. Abraçou Mariana por trás e sussurrou, somos uma família. Mariana virou-se e beijou-o. Somos, sim. Sofia bateu palminhas e gargalhou. Isabela apertou Mariana com mais força, nunca querendo soltar. Ficaram abraçados debaixo da árvore, enquanto uma chuva miudinha começava a cair, acompanhada por um frio serrano. O jardim estava iluminado, a fonte brilhava, a casa estava cheia de calor e vida. A árvore de Natal brilhava como um ano atrás, mas agora com muito mais significado. Uma família de 4 estava abraçada ali, rindo, feliz, completa. Uma família que nasceu do amor e da bondade. Paulo olhou para Mariana. Ela olhou de volta. Não precisavam de palavras. Isabela segurou a mão dos dois. Obrigada por teres voltado, disse ela a Mariana. Por ficares. Mariana beijou-lhe a testa. Eu voltaria sempre. A chuva miudinha caía suavemente. Sofia tentava apanhar os pingos. Isabela olhou para o céu e sorriu. Está perfeito. E estava. A casa já não era silenciosa. Era cheia de risadas, de conversas, de vida. E enquanto a chuva caía e as luzes piscavam, aquela família sabia que tinha encontrado o que mais importava. Amor, pertença, lar. Paulo puxou Mariana para mais perto. Isabela aninhou-se entre eles. Sofia riu nos braços do pai. A árvore brilhava atrás deles, iluminando não só o jardim, mas os corações de todos ali. Tinham-se encontrado de uma forma inesperada, uma mãe sem abrigo, um pai perdido, uma menina solitária, um bebê inocente. E agora era uma família. Completa, feliz, unida. A chuva continuava a cair, cobrindo o jardim com um manto molhado e refrescante. As luzes piscavam suavemente, e naquela noite de Natal, debaixo daquela árvore onde tudo começou, 4 corações batiam como um só. Porque o amor tinha vencido, a bondade tinha triunfado, e uma família que não devia existir tinha se tornado a mais real de todas. Mariana olhou para o céu estrelado e agradeceu. Agradeceu por ter parado naquele jardim, por ter ajudado aquela menina, por ter sido corajosa o suficiente para aceitar a ajuda quando precisava. Paulo beijou o topo da sua cabeça e apertou-a com mais força. Isabela sussurrou, eu amo-vos, tão baixinho que quase se perdeu no vento. E Sofia, nos braços do pai que a amava como se fosse sua desde sempre, fechou os olhinhos e adormeceu com um sorriso no rosto. A história que começou com dor, frio e solidão, terminava com calor, amor e família. E eles viveram felizes para sempre. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e, claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar a trazer histórias emocionantes como esta. Muito obrigado pelo apoio de sempre.